Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é segunda-feira, dia 17 de outubro, e o tema do estudo de hoje é Do Poder da Sepultura. O texto bíblico que é a base do estudo de hoje está no Salmo 49, no versículo 14. Aqui, o salmista diz o seguinte: Como ovelhas, são postos na sepultura. A morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. O Salmo 49 fala sobre a falsa confiança dos tolos, que confiam nos seus bens e se gloriam na sua muita riqueza, conforme diz o verso 6. Que chegam a dar o seu próprio nome às suas terras, como diz o verso 11, e que vivem apenas para fazer o bem a si mesmos, de acordo com o verso 18. Agem como se as suas casas e a sua própria glória durassem para sempre, como diz o Salmo 49, verso 11 e 7. Mas os tolos se esquecem de que a sua honra desaparece e que eles perecem, assim como os animais, e isso de acordo com o Salmo 49, verso 12. A Bíblia diz, no texto que lemos no início, como ovelhas estão destinados à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Repetindo, Salmo 49, verso 14. Conforme declarou Jó séculos antes, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O que está em Jó, capítulo 1, verso 21, e também 1 Timóteo, capítulo 6, verso 7. O salmista aponta que tanto o tolo quanto o sábio morrem, deixando as suas riquezas para os outros, conforme Salmo 49, verso 10. Mas há um contraste radical entre eles. De um lado estão os tolos que perecem, embora tentem encontrar segurança em suas próprias posses e realizações transitórias. Por outro lado, os sábios contemplam além da saga humana e da prisão da sepultura, a gloriosa recompensa que Deus tem reservado para eles, de acordo com 1 Pedro capítulo 1, no versículo 4. Com essa percepção em mente, o salmista pôde dizer com confiança: Mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. O que está em Salmo 49, verso 15. Compatível com a esperança do Antigo Testamento. Essa declaração não sugere que no momento de sua morte, a alma do salmista voaria imediatamente para o céu. O salmista estava dizendo simplesmente que não permanecerá para sempre na sepultura, pois chegará o tempo em que Deus irá redimi-lo da morte e levá-lo às cortes celestiais. Mais uma vez, a certeza da ressurreição futura é retratada, trazendo esperança, segurança e significado à existência presente. Portanto, os sábios receberão uma recompensa eterna mais gloriosa do que os tolos seriam capazes de reunir nessa vida curta que nós temos nesse planeta. Portanto, precisamos reconhecer esse fato. A morte é uma realidade para todos nós. Ponto final. Mas graças à palavra de Deus, e principalmente a Jesus Cristo, a ressurreição também é uma realidade muito maior e infinitamente mais poderosa e certa para aqueles que confiam no Senhor. É terrível a morte, o pior inimigo que nós temos. Ela tem trazido muito sofrimento para muita gente. Quem perdeu um ente querido sabe muito bem o que eu estou dizendo. Mas a esperança da volta de Jesus, a esperança de que essa promessa da ressurreição final vai acontecer quando Ele chegar, alimenta a nossa fé. Eu sei que é muito mais bonito e mais fácil falar, mas acredite, de coração eu estou dizendo isso para você. Eu perdi meu pai ano passado. Dói demais da conta, essa dor é muito, muito, muito profunda. Mas acredite no que eu estou dizendo. Não estou dizendo isso simplesmente para trazer palavras bonitas aqui, estou dizendo porque é verdade. A dor é terrível e muitas vezes insuportável. Mas a esperança,
a convicção da volta de Cristo e da ressurreição são muito maiores. E isso nos dá força, e isso nos dá a capacidade de enxergar que um dia a dor vai acabar, a morte será definitivamente vencida. E eu vou abraçar seu Toninho de novo. Eu vou abraçar meu pai novamente. Você vai abraçar as pessoas amadas que se foram. Por isso precisamos ensinar essas coisas na Bíblia. Por isso precisamos desmentir essas ideias de que existe um espírito que imediatamente sai do corpo após a morte. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia dá outra perspectiva muito mais bonita, muito mais profunda e certa, que é a ressurreição, a volta de Jesus Cristo. Estude a Bíblia, leva isso a sério. Precisamos conhecer a Bíblia até para poder ajudar outras pessoas que estão sofrendo, que perderam alguém, que estão sem esperança. Conheça a Bíblia. Estude a palavra de Deus. E eu deixo com você o texto bíblico da leitura de hoje, que está em Marcos, do capítulo 10 ao capítulo 12. Um grande abraço. Que a palavra do Senhor seja seu alimento. Que você tome a decisão de estudar mais, conhecer mais e viver tudo aquilo que você vai aprender na Bíblia Sagrada. E com a permissão de nosso querido Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!